Até que um dia o Dominique é pego em um supermercado filmando debaixo da saia de mulheres randômicas. E uma das mulheres que ele estava filmando percebeu que ela estava sendo filmada, ela chamou a segurança. No começo ela não tinha certeza se ela ia prestar queixa ou não, mas o segurança meio que conversou com ela quis prestar queixa. Quando foi prestado queixa, eles descobriram que ele já tinha sido parado, né, por fazer a mesma coisa em um Carrefour em Paris. Por conta disso, por ser uma reincidência, eles puderam olhar o celular dele e eles viram coisas medonhas no celular dele, gente. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos. Nesta manhã de domingo. Essa manhã dominical. Esta manhã dominical, eu espero que você não esteja de ressaca e que a vida esteja um pouco boa, porque eu estou a ponto de estragar. Gente, a gente é um canal de true crime, como vocês sabem, que normalmente conta casos de crimes reais e trevosidades, coisas obscuras, com um tom de humor, um tom mais descontraído, mais leve, como se fosse uma conversa de bar. Mas hoje o assunto é sério, então eu preciso estar num tom um pouco mais sério, até em respeito a esse tipo de assunto. Esse não é um vídeo que eu queria fazer, sinceramente, esse não é um assunto novo, mas é um vídeo que a gente precisa fazer, principalmente nesse momento, principalmente no Brasil desse momento, a gente precisa falar sobre esse assunto. É extremamente necessário esse tipo de vídeo. Já fica o alerta gatilho de que hoje a gente vai falar de crimes de cunho sexual. Para quem não sabe, nós somos o podcast Patramada Criminal, temos esse canal no YouTube, mas também temos o podcast que lança episódios inéditos todas as segundas-feiras no Spotify, na Apple Podcasts, em qualquer agregador que você encontra podcasts. E nos episódios 203 e 204, que também agora estão aqui no YouTube, a Renata, minha amiga Schmidt, falou do caso da Gisele Pelicot, que foi um caso horrendo que chocou o mundo, né? Foi um dos roteiros mais difíceis pra mim, psicologicamente. Eu tive pesadelo e demorou muitos dias, né, porque teve muita pesquisa. Eu fui ouvir o livro da filha dela, que foi lançado pouco antes do julgamento, dela ter a identidade, dela abrir mão do direito de proteção da identidade, né, a Gisele, e ouvir um relato em primeira pessoa de alguém que viveu aquilo. A filha foi uma das vítimas, né? Foi extremamente difícil, foi um roteiro que me sugou emocionalmente, e que mesmo depois que a gente gravou, que acabou, eu fiquei ainda uns dias, sabe, esse caso me assombrou de verdade, acho que foi o mais perto de mim que um caso chegou. Então foi assim, a gente vai linkar aqui na descrição para quem quiser conferir, para quem não tiver visto, mas fica o alerta que é um caso extremamente pesado. Você quer dar um resumão, já que são roteiros seus? Um resumão de 1 minuto. Posso dar. Não, tudo bem. A Gisele era uma mulher que levava uma vida completamente normal, uma vida de classe média alta, francesa, né? Ela e o marido, no começo eles moravam em Paris, depois eles aposentaram numa cidade litorânea, eu não lembro o nome da cidade, mas é algo comum na França, né? Algo comum aqui na Europa, você aposentar e ir para o litoral, ir para algum lugar com clima melhor, né? E eles decidiram mudar por insistência do marido dela. Eles tinham um casamento que não era perfeito, tinham alguns problemas, mas a maioria dos problemas era de origem financeira. O marido dela, o Dominique, ele era meio enrolado com dinheiro. Conforme eles foram envelhecendo, ficando idosos, a Gisele começou a ter vários problemas de saúde que a filha dela, em particular, desconfiava que fossem muito sérios, porque ela tinha muita infecção urinária, ela esquecia coisas, a memória dela estava muito falhada, já aconteceu dela desmaiar, assim, dormir na mesa do jantar, então a filha dela desconfiava que ela estivesse com Alzheimer ou com alguma coisa assim, né. Então, ela queria levar a mãe para fazer exames, o pai era contra, o Dominique era contra, ele falava que era a frescura dela, que era a personalidade dela, que ela era assim mesmo, né.
Até que um dia o Dominique é pego em um supermercado filmando debaixo da saia de mulheres randômicas. E uma das mulheres que ele estava filmando percebeu que ela estava sendo filmada, ela chamou a segurança. No começo ela não tinha certeza se ela ia prestar queixa ou não, mas o segurança meio que conversou com ela quis prestar queixa. Quando foi prestado queixa, eles descobriram que ele já tinha sido parado, né, por fazer a mesma coisa em um Carrefour em Paris. Por conta disso, por ser uma reincidência, eles puderam olhar o celular dele e eles viram coisas medonhas no celular dele, gente. Viram vários vídeos de atos sexuais não consensuais no quarto dele com a esposa dele, com a Gisele. A princípio, a polícia viu esses vídeos, né? Os vídeos eram a Gisele estava vestida com roupas provocantes, né? Às vezes com perucas, com acessórios que ela mesma deveria dizer depois que não tinham nada a ver com ela, que eram roupas assim, que você imagina, por exemplo, a Julia Roberts usando em uma Linda Mulher. E essa mulher, né, ela estava lá e ela tinha relações com vários homens diferentes, parecendo estar sob a influência de alguma substância. O que a polícia precisava entender, a princípio, era se a esposa, Gisele, sabia se aquilo era consensual ou não. Eles não sabiam se o casal não tinha um fetiche, se fosse o caso não seria crime. Os dois maiores de idade, adultos, podem fazer o que quiserem, né? Mas quando eles chamam a Gisele para a delegacia, e quando eles mostram esses vídeos para ela, no começo ela nem se reconhece, ela não enxerga que é ela ali. No começo, ela acha que tem uma mulher estranha invadindo o quarto dela para fazer alguma coisa, ou que o marido dela tá tendo um caso, demora. No começo, ela fala pra polícia, não sou eu, mas a polícia enxerga. Imagina, é uma coisa tão bizarra, né? Depois que ela entende o que realmente aconteceu, que demorou uns meses, porque ele era muito... Mas o que é você estar junto com uma pessoa a sua vida inteira, sabe? E você tá pai acostumado das com a suas pessoa. filhas. E seus netos, eles já tinham, né? Os netos frequentavam aquela casa, né? Basicamente, depois de todo esse processo, eles descobriram que o Dominique participava de fóruns de abuso sexual de mulheres na internet, em que ele relatava e divulgava vídeos explícitos de relações sexuais que a Gisele tinha com esses homens sem o consentimento dela. Ele colocava opioides no vinho dela, ou colocava no final, se ela não quisesse beber, ele colocava na comida dela. E era um remédio que fazia com que ela tivesse muita sonolência, mas eu não lembro se era um hipnótico, era algum remédio para dormir que, assim, ela nem sempre estava necessariamente desmaiada, ela parecia estar entorpecida e ela não tinha memória do que tinha acontecido. E foi aí que tudo fez sentido, né? Ela descobriu que, na verdade, o que acontecia é que ela estava abusando de remédios para dormir sem saber por décadas. Ele colocava tudo isso, todos os vídeos, todo o material, ele colocava na dark web, de graça. Ele também estava ensinando outros homens, ele chegou a pegar um aprendiz, que ele chegou a levar com ele, e ele chegou a abusar da mulher desse aprendiz, e depois o aprendiz também abusou da própria mulher, ele estava meio que ensinando um cara a fazer o que ele fazia com a própria esposa, com a mulher do cara, e como, entre aspas, pagamento, o cara deixou que ele abusasse da mulher dele da mesma forma. Pois bem, e é aí que eu quero pegar. Porque no dia 26 de março desse ano, de 2026, a CNN publicou um artigo, resultado de uma investigação que durou meses, sobre o site adulto chamado Motherless, que significa sem mãe. Esse site não é um site na Deep Web, não é um site na Dark Web, né? É um site completamente normal, que você acessa de qualquer lugar do mundo. E esse site, ele tem seus usuários, e esses usuários divulgam grupos no Telegram, onde eles compartilham também vídeos adultos. Mas, gente, não é suficiente estar no site. Não, você tem que ainda entrar num grupo do Telegram para trocar. E você vai entender por quê. Nesse artigo, a CNN detalha
como usuários desse site consomem o que eles chamam de ad vídeos adultos do sono. Uma Hum. categoria de vídeo adulto onde o homem tem sexo não consensual com uma mulher enquanto ela dorme, normalmente sob o efeito de algum tipo de sedativo forte. Esse tipo de ato é então filmado e seu conteúdo compartilhado online. E eu tô falando sexo não consensual, né? E conteúdo adulto, para a gente não ter problemas com a É, plataforma. Mas a gente sabe que o nome disso é Stu e é, é um crime sim, real. Não existe sexo não consensual. Sexo não sim. consensual é Stu. Em Vamos alguns reforçar que sites, não existe estu culposo, né? não. Em alguns sites adultos, essa categoria, talvez, eu vou aqui dar o benefício da dúvida. Talvez esse tipo de categoria seja representado por atores profissionais atuando em uma cena como uma espécie de fantasia mórbida que, infelizmente, a gente sabe que muitos homens e mulheres têm. Existe esse tipo de fetiche. A diferença entre fetiche e crime é o consentimento. Então, um homem ou mulher que tenha esse tipo de fetiche, onde dois adultos possam dar consentimento, isso é fetiche. Sem consentimento, isso é crime. E é muito interessante isso, porque mesmo na esfera do consentimento, você também tem grey areas. Vale pensar no caso do canibal de Rotemburgo, né? Pois é, mesmo no consentimento, como que você dá consentimento de ser sedada? Isso Exatamente, já é exato. algo que a Mesmo própria comunidade de fetiche, a própria comunidade BDSM, que a gente sabe que gosta de um babado, tem esse tipo de problema com esse tipo é, de categoria. Então, exato, mesmo que isso exato. seja uma categoria de fetiche para algumas pessoas, a parte onde você é sedada tira de você o consentimento. Exatamente. Então, mesmo que nós estivéssemos falando de fetiche, a parte da sedação elimina qualquer tipo de dúvida de que isso seja um crime e não um fetiche, porque a própria comunidade de fetiche não aceita sedação no na comunidade. Bom, na internet, gente, né, a gente falou aqui de alguns atores atuando uma cena, uma fantasia, a gente falou de fetiche, já diferenciou o que que é fetiche, o que que é crime. Na internet é crime, porque grupos de homens se espalham por todos os apps para compartilhar vídeos caseiros, ou seja, do crime real mesmo, e eles trocam não só informações e vídeos, mas conselhos, uma espécie de Nossa. tutorial de como violar suas parceiras na vida real. Jornalistas da CNN criaram então um usuário fake para ter acesso a esses grupos no Telegram e relataram nesse artigo o que eles encontraram. O artigo está linkado aqui na descrição desse episódio, como todas as nossas fontes normalmente estão. E assim, eu usei só o artigo da CNN porque quem fez a investigação foi a CNN. Então, todos os vídeos e outros artigos que estão online estão falando, referenciando esse artigo da CNN, essa investigação da CNN. Foi a CNN que quebrou isso. Então, a gente está falando de um artigo. Em um dos grupos do Telegram, um grupo chamado ZZZ, de tipo sono, sabe? Ai, Dormindo. o mau gosto, né, é um mau go é de um mau gosto que não tem limite, não tem fim. É debochado. Nossa. É banal. É banal. Esse grupo contava com cerca de 1.000 homens. E os jornalistas da CNN viram mensagens do tipo: eu dei a droga X para minha parceira, testando a droga tal. Quanto você me pagaria para ver transar com a minha esposa enquanto ela dorme? Hashtag desmaiada.
A CNN diz que o site motherless.com sozinho tinha 20 mil vídeos na categoria dormindo. E esse site que permitia esse tipo de conteúdo teve só em fevereiro 62 milhões de visitas. A maior parte dessas visitas vindo dos Estados Unidos, onde o site está hospedado. O site, que se descreve como um local livre de moral, onde tudo que for legal fica online para sempre, continha vídeos de homens filmando suas parceiras enquanto elas pareciam estar completamente inconscientes. Nesses vídeos, os homens fazem o teste do olho, que é literalmente eles levantando a pálpebra da parceira para comprovar que elas estão de fato completamente inconscientes e, portanto, incapazes de dar qualquer tipo de consentimento. Mano. Um dos usuários no site, um homem que disse estar baseado em uma pequena cidade autônoma da Espanha, situada no norte da África, uma cidade chamada Celta, disse poder enviar líquidos soníferos para qualquer lugar do mundo, por aproximadamente 150 euros. Segundo ele, sua esposa não sentirá nada e não se lembrará de nada. Alguns usuários faziam propaganda de seus live streams, que mostravam o crime em tempo real e custavam cerca de $20 por pessoa. Mas é engraçado que essa galera tá fazendo esse tipo de absurdo e nada parece acontecer, né? Porque não dá nem para você falar, se é um site aberto, não dá nem para você falar, não, a dark web e tal. Aí você pega quem tá sendo punido nos Estados Unidos hoje, né? Os senhorzinhos que estavam lá há alguns dias tentando protestar pelo fim da guerra do Irã, os veteranos de guerra protestando, eles são presos, eles são punidos. A galera que tá streamando esse tipo de barbaridade em fóruns públicos, tá tudo certo, né? Aí Pois é. Prioridades, né? A CNN mostra as mensagens de um cara falando. Ontem 3 caras pagaram para eu ver eu com a minha esposa. E outro cara pergunta: e eles te mandaram direções? E o usuário responde: sim, eles me disseram o que fazer e eu fiz. Um outro homem nesse grupo que cometia os crimes contra a própria esposa era um homem da Polônia. Ele tinha tão pouco medo de ser identificado e levava isso tão na esportiva, de forma tão banal, tão banalizada, que ele acabou compartilhando o próprio endereço com o grupo. Jornalistas da CNN foram até a Polônia para tentar encontrá-lo e o viram em um restaurante com sua esposa. Eles obviamente não se identificaram para proteger a esposa, mas eles reportaram o homem para a polícia. Uma mulher de Devon, na Inglaterra, chamada Zoe Watts, descobriu que o marido com quem ela foi casada por 16 anos e com quem tinha 4 filhos, estava colocando o medicamento do filho no chá dela para isto enquanto ela dormia. O abuso já durava anos. Nada é sagrado, né? Você usando o remédio do seu filho. Que o seu filho precisa tomar para dormir. Que seu filho precisa tomar. E nossa, a Zoe diz: nós nos preocupamos com quem está vindo atrás de nós, caminhando pela rua ou até mesmo quem está nos adicionando no Facebook. Nós nos preocupamos em ir até o nosso carro tarde da noite em um estacionamento, mas não nos preocupamos com quem se deita ao nosso lado. Eu não percebi que precisava me preocupar com isso. Você não espera nada além de inocência vindo do seu parceiro. Está na sua casa, sabe? Mana, e ele dava no chá. Ela chegava do trabalho, ela estava cansada, depois de um dia exaustivo, cansativo, ele fazia um chá para ela e ela pensava: ai, graças a Deus, esse chá para relaxar antes de dormir, que delícia. E ela acordava no outro dia sem saber o que aconteceu com ela. Enquanto Mas é que ele nem o filmava Dominique, tudo. né? Ele punha no vinho e na comida dela. Exatamente. A Zoe ficou tão envergonhada no primeiro momento que quando ele confessou para ela não contou para ninguém. Ela só revelou para a família e prestou queixa na polícia contra o marido quando ela começou a ter severos ataques de pânico. Depois que ela prestou queixa, um processo doloroso de 4 anos levou à condenação do marido a 11 anos de prisão, mas deixou a vida dela
e dos 4 filhos completamente destruídas. A pena dela foi mais severa que a dela, ela ficou 16 anos na mão desse homem, ele ficou preso 11. Olha aí, eu achei, é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. E isso destrói quando você tem uma pessoa tão próxima de você fazendo isso, uma pessoa que você ama, que você confia, que você tem filhos com ela. Isso destrói completamente o seu. É até. Ela falou que é até difícil usar a palavra estu. Ela falou que ela não consegue usar essa palavra ainda. Ela falou que existe uma vergonha e uma culpa envolvida. Ela fica pensando, e se. Gente, será que eu nunca percebi? Como que eu não liguei os pontos? Será? Eu devia ter sabido. Por que, que eu não soube disso? Por que, que eu não prestei mais atenção? Então, o estigma que a gente tem sobre esse tipo de crime chega a ser maior porque com ela aconteceu por anos com uma pessoa que estava do lado dela. E ela sente muita vergonha por não ter ligado os pontos antes. Mas, amiga, você estava dopada. Ele sedou você. Com drogas que normalmente tiram a sua memória de curto prazo. Então não é qualquer Um monte droga de também. sequela. A Gisele, você vê, acharam no caso da Gisele Pelicot, acharam que ela estava com o princípio de Com Alzheimer. Alzheimer, é. Demorou muito tempo para ela até se recuperar só da abstinência do remédio, porque ela estava sendo Eu dopada lembro, é sem verdade. saber, por muitos anos. Então demorou, você tá fragilizada, não tem. Olha a covardia, né. Eu acho que esse é a pior das covardias, você atacar a sua parceira com veneno, né, com entorpecente no chá dela, na comida dela. É uma coisa tão cruel, e é uma coisa tão. E aí é engraçado porque Íntima. é uma coisa tão íntima, e eu acho irônico, porque dizem, né, na literatura criminal que veneno, colocar coisas na comida é um modus operandi de mulher, né. Então até esse estigma a mulher tem sem merecer, tendo em vista esse tipo de coisa Esse aí. tipo de coisa. É. Assim, realmente, a gente usa. Mulheres usam veneno porque é um método não agressivo, né? Não violento fisicamente, em que a desvantagem física da mulher não quer dizer muito. Falando de serial killers e de pessoas que Sim, mas aí cometem a gente homicídios. tem. Mas daí você Sim. tem esse tipo de caso, e daí você fala, será que são só mulheres? Né? Não, aí você vê que Porque 62 milhões de homens assistiram. eu vou falar sobre o número 62 milhões. Mas Tá. uma outra mulher inglesa chamada Amanda Stanhope se inspirou no caso da Gisele Pelicot para quebrar o silêncio sobre a própria experiência com esse tipo de crime. Hoje ela fala abertamente sobre o que aconteceu com ela nas redes sociais, inclusive dá pra achar ela no Instagram. Durante 5 anos, o marido dela sedou e é isto enquanto ela dormia. Ela costumava acordar no dia seguinte com alguns hematomas, mas completamente sem memória de sequer ter ido pra cama. Ela não lembrava nem como ela tinha ido parar na cama. Caramba, que horror, que assustador, né. Algumas vezes ela chegou a acordar enquanto o crime acontecia. Seu marido, no entanto, lhe dizia que ela estava imaginando aquilo, sonhando ou simplesmente delirando por conta de sua medicação. Ela tem alguma condição que ela precisa tomar um medicamento. E ele falou que o medicamento que ela tomava que estava fazendo ela alucinar que aquilo tinha acontecido. Olha o nível de gaslight. E ela estava para ela aquilo, pensar que aquilo estava acontecendo era tão absurdo, tão sabe, monstruoso e ridículo, uma hipótese tão fora da realidade, tamanha confiança que ela tinha no marido, que ela chegou a se questionar se ela estava de fato louca, como ele falava para ela que ela estava louca, e ela chegou a questionar. Mas, como ela mesma diz, ele estava tentando mudar a minha realidade. Ele estava tentando fazer com que ela fosse a errada, que nem o Dominique fez com a Gisele, que ele falava que ela que era muito Que era a frita, personalidade ela que dela, era então. Ela prestou queixa na polícia, mas seu marido tirou a própria vida antes que pudesse sofrer as consequências de seus atos. covarde Porque, até o né, final, né. um homem macho, viril, né, de valor como esse não Gosta do consegue princípio ao fim. sofrer, né,
não consegue sofrer as consequências dos seus atos. Ele provavelmente ainda morreu achando que era vítima da história toda, porque ele foi É, pego. é. Hoje a Amanda diz: aquilo tirou minha inocência. Hoje eu vejo todos como possíveis predadores. Como Sim, que você vai como você não confiar vai. em alguém? Eu jamais confiaria em alguém. Nem homem, nem mulher, nem Nossa. gato, nem cachorro, nem criança, nem velho. Eu não confiaria em ninguém. Não só pra ficar do meu lado, mas assim, pra ficar num relacionamento amoroso comigo, como pra morar na minha casa. Ninguém ia morar na minha casa. Eu ia morar sozinha. A psicóloga Annabelle Montagne, que analisou metade dos homens condenados, incluindo o próprio Dominique no caso Pelicot, disse à CNN que nesses sites existe uma espécie de irmandade online, onde os participantes criam vínculos que reforçam suas necessidades narcisistas. Já a advogada Sandrine Josso começou a lutar pela conscientização sobre esse tipo de crime depois que ela mesma foi sedada e abusada por um senador francês. A Estão em CNN, todo lugar, né? a CNN, ela disse: "Eu diria que é uma faculdade online de estu, onde todos os assuntos são ensinados, a todas as matérias e disciplinas necessárias para se tornar um bom predador." Por conta dessa fala dela, o site Motherless ficou conhecido como a Faculdade do Estu, seguindo a publicação desse artigo da CNN, né? Isso gerou muita revolta online, mas também gerou muitas fake news e mal interpretações do artigo. Então, assim, eu preciso ser responsável e também falar sobre essas mal interpretações. Quando a gente fala que o site Motherless teve 62 milhões de visitas só em fevereiro, é o site inteiro, não só a Tá, categoria dormindo, tá? tá. A categoria dormindo, segundo a CNN, tinha 20 mil vídeos online nesse site. E os grupos no Telegram, do Telegram, estavam divulgados, linkados, né, nos comentários desses vídeos. Mas, então não são 62 milhões, porque tem muito TikToker, muita galera fazendo conteúdo e post no Twitter e tudo mais, ou no Twitter, né? Falando que, nossa, 62 milhões de homens frequentam a faculdade do Estu. E daí a gente tá sendo injusto, tá Tá, sendo mal tá, tá, entendi, interpretado, entendi. né? Tá sendo mal Não, interpretado aí. menos São mal, né? 62 milhões de visitas ao site, onde 20 mil vídeos estavam uploadados, tá? Eu entrei nesse site hoje Hum. e é como ver a porta assim, a porta pro abismo. Eu entrei rapidamente, digitei a palavra sleep e eu fico feliz em informar que a palavra foi banida do site. Então, o conteúdo explicitamente legal provavelmente foi retirado do ar, seguindo esse exposed da CNN. Eu tenho para mim, como opinião pessoal, de que se eu ficasse 5 minutos nesse site, eu conseguiria achar. Mas isso é para mim. Provavelmente eles tiraram o hashtag, mas o vídeo tá lá, eu tenho certeza. Mas eu só entrei, procurei a palavra e saí correndo, porque, como eu falei, foi como abrir a. Gente, foi como abrir assim, a porta que dá de cara pro abismo. Você É precisa ser melhor uma. não, às vezes é melhor não. Às vezes sempre é melhor não, gente. Mas enfim, pelo menos isso, seguindo esse exposed da CNN, o site baniu a palavra, então fica mais difícil para esse tipo de gente podre acessar esse tipo de conteúdo, né? Amém. Bom, gente, esse tipo de crime segue sendo pouco reportado por conta da vergonha e do estigma. Ser na rua por um cara qualquer, ou numa balada, ou numa festa, já traz consigo muito estigma, muita vergonha e muita culpa. A vítima sempre carrega isso, não importa qual a idade dela, qual o sexo biológico dela ou a orientação sexual dela. Até porque sempre tem um imbecil pra perguntar o que você estava usando. Exatamente. Agora, você ser por alguém com quem você se casou e formou uma família e viveu durante anos sem perceber o que estava acontecendo, ou sem, às vezes, desconfiada, mas sem entender
o que estava acontecendo, carrega um estigma ainda maior. Eu tenho certeza absoluta que até hoje, 2026, mesmo depois do julgamento histórico que foi o julgamento Pelicot, nós ainda temos homens e mulheres ao redor do mundo dizendo: ah, mas ela não sabia de nada? 70 e poucos homens? Não sei, duvido, acho estranho. Acho estranho você não perceber. Pior que eu não duvido que tenha quem faça esse tipo de comentário. Pois é. Falta também, na maioria dos países, leis específicas e treinamento para policiais e profissionais da saúde e da lei, para que esses casos sejam devidamente identificados e processados. Um exemplo claro disso é que é na Inglaterra, né, do século XXI, que é um país que está bem avançado na apuração desses crimes. A Amanda Stanhope, de quem eu falei anteriormente, ela mostrou o seu vídeo para a polícia, o vídeo do marido dela cometendo o crime, e teve que ouvir que aquilo não era uma boa evidência porque ela parecia estar fingindo dormir. Então, mesmo quando você tem vídeo. É impossível ganhar. É impossível ganhar. Porque esse tipo de crime, o crime sexual em geral, já é extremamente difícil de provar, porque ninguém anda filmando tudo o tempo inteiro, né? Então já é difícil de provar. E quando você tem vídeo, a polícia fala que você tá fingindo dormir. Esse tipo de site, como o motherless.com, que é a porta para a beirada do abismo, como eu falei, né, ele normalmente consegue evitar processos pelo tipo de conteúdo publicado devido às proteções do programa Safe Harbor dos Estados Unidos, em grande parte isentam os proprietários de plataformas de responsabilidade direta pelos uploads dos usuários. Isso cria espaços onde homens possam operar sob um véu de anonimato, apesar de seus muitos crimes terem sido planejados e executados em um fórum bastante público. Como eu falei, eles linkaram o grupo do Telegram nos comentários dos O vídeos. maluco deu o endereço Deu o dele. endereço. Eles estavam abertamente falando que tipo de drogas eles estavam usando e como eles estavam procedendo e vendendo live streams dos atos sexuais, dos crimes sexuais, né, eu devia dizer. Eu resolvi trazer esse tipo de tema de novo, gente, porque, como eu falei, principalmente no Brasil dos dias de hoje, a gente precisa voltar a explicar por que, né, o ódio contra a mulher, por que esse tipo de crime gera tanto feminicídio. A gente precisa explicar, assim, ligar os pontinhos para as pessoas entenderem. Infelizmente, ainda precisa acontecer isso, e então esse tipo de assunto ainda é relevante, mesmo depois do caso da Gisele Pelicot. A gente precisa continuar batendo na tecla, porque já faz mais de um ano que a gente falou desse caso, então precisa voltar e lembrar e precisa colocar esse assunto à tona de novo. Porque o caso da Gisele Pelicot, ele é histórico, mas ele não é único. Milhares de homens, nesse exato momento, ao redor do mundo, estão consumindo conteúdo que mostram crimes contra a mulher. E apesar de que a indústria adulta conte com muitos profissionais que trabalham sob ética e rigor, né, sob o rigor da ética, a gente sabe que a indústria como um todo é extremamente problemática e faz muitas vítimas e perpetua muitos crimes e muitos estereótipos e, enfim, coisas que geram ódio à mulher, principalmente com usuários que não sabem distinguir fetiche de crime. Sites como Motherless não são apenas atuações, não são sites éticos, não são fetiches e fantasias, são locais de encontro para predadores sórdidos. E esses predadores não são monstros. Eu falei desse caso com a minha mãe e a minha mãe falou: não, isso não são homens, são monstros. Eu falei: não, não são monstros. São homens. Monstros não existem. Essas pessoas são homens que são seres humanos, pais de família, colegas de trabalho, são nossos tios, nossos pais, nossos avós, nossos chefes, a pessoa que te cumprimenta no supermercado.
estão entre a Literalmente, gente. né, no caso da Gisele, né, porque a No Gisele caso fala da que ela Gisele viu Pelicot, as pessoas que tinham ela na frente do marido, eles cumprimentavam ela no supermercado. Sim. Amigos da família. Então Frequentavam a estão casa entre dela, nós. jantavam sim, estão entre nós. Esses predadores estão entre nós. E, gente, antes que alguém que nunca estudou a interpretação de texto, ou que não sabe da palavra proporção, venha dizer por que que a gente milita tanto contra homem, por que que a gente odeia homem, e que a gente nunca fala dos crimes de mulheres, vamos falar de crimes de mulheres, então. Bora falar de crimes sexuais cometidos por mulheres também. Porque apesar deles não serem tão absurdamente, ridiculamente gigantescos como esse tipo de crime, absurdos como esse tipo de crime, não são menores. Crimes sexuais cometidos por mulheres não são menores, não são bonitinhos, não são menos severos. A vítima não é menos afetada porque ela é homem. Então bora falar de mulheres também, bora falar. Tem um caso na mídia? Bora falar. Inclusive, bora falar da nossa astronauta Katy Perry, que foi acusada pela atriz Ruby Rose de assédio sexual. E daí agora, né, tá todo mundo passando pano. Ai, foi uma piada. Ai, foi uma brincadeira. Ai, a Ruby Rose mente. A Ruby Rose meio estranha. Acho que a gente não pode acreditar. A Katy Perry jamais faria isso. É só olhar na internet. A gente tem Tem um monte décadas de fã falando um monte de coisa. de comportamento explícito, problemático, nojento, de falas nojentas. Sim. Ela beijando um menino de 14 anos no show e falando que ele devia beijar ela. Nem fiquei sabendo disso. Tem um show em que ela chama um menino da plateia e o menino é extremamente introvertido, ele tá super tímido e dá pra ver que ele tá desconfortável. Ele subiu porque ele é fã, mas ele tá desconfortável, ele tá super envergonhado. E ela fala: "Ai, quantos anos você tem?" E ele: "14". E ela olha assim: e ela: "Ai, isso vai ser estranho fazer na frente do seu pai, mas você já beijou uma mulher, uma menina? Have you ever kissed a girl?" Em referência à A música música, dela, I sim. Kissed a Girl. E daí ela faz assim, ó, pra plateia. E daí ela vai e beija ele aqui. E ele fica desconfortável, ele meio que ele paralisa, assim, ele não tem reação. E daí ela olha pra plateia assim, gente, ai. Daí ela, olha, eu sei que você ainda não tem game, que você ainda não tem um jogo, né, o molho, mas quando uma menina te beija, você tem que beijá-la de volta. Ele tem 14 anos de idade. Me diz que homem faria isso com uma menina de 14 anos de idade a público, assim, né? Porque todos os seus artistas favoritos da década de 60, 70, todos os rockstars já transaram com uma group de 14 anos, tá? David Bowie, Anthony Kiedis, Mick Jagger, provavelmente metade pelo menos dos Beatles ou todos. Então todo mundo que você gosta já foi péssimo. Tá, mas a gente tinha aquela cultura group, eram outros tempos, você pode passar o pano aí, né? A gente pode fazer a ginástica mental que a gente precisa para defender os antigos, né? Mas não, gente, isso aconteceu, a Katy Perry aconteceu pouquíssimo tempo, faz o quê? 1 década, 2 décadas que isso aconteceu. Então, e não é, a gente não existe mais essa cultura de group, né, em que a sociedade acha que as meninas são maduras para a idade delas ou que Não. elas agem como adultas, né? Antigamente eles passavam pano, você falava que você transava com uma menina de 14 anos e o povo, elas estavam agindo como adultas, né? Então é isso que eu tô falando, a gente fazia uma ginástica mental danada para defender os nossos ídolos, né? Mas vamos falar disso, vamos falar dessa cultura de group, vamos falar do David Bowie, vamos falar do Mick Jagger, vamos falar do Anthony Kiedis, vamos falar da Katy Perry, vamos falar das pessoas, das muitas mulheres que estavam na casa do Epstein depois que ele foi condenado por solicitar prostituição de uma menina menor de idade. Foi condenado.
Vamos falar da rainha, futura rainha da Noruega, que estava na casa dele, conheceu ele, estava na casa dele depois que ele foi condenado por isso. Então vamos falar dos crimes de mulheres também, vamos falar dos crimes dos homens, vamos falar dos crimes de qualquer pessoa, porque a gente não pode banalizar e normalizar e diminuir nenhum ato criminoso desse tipo. Todos eles são igualmente péssimos, do menor ao pior. São péssimos e têm que ser publicamente condenados. Sim. E é isso, gente. Antes de terminar, eu só quero falar, né, toda essa militância, essa revolta, eu só quero deixar algumas coisas que estavam também no final do artigo da CNN, que é: quais são os sinais de estar sob o efeito de drogas? Os efeitos colaterais do GHB e do roipinol, que se assemelham aos de uma intoxicação grave, incluindo fraqueza, fadiga, fala arrastada, perda da coordenação motora e do comprometimento comprometimento visual. E eles podem começar entre 15 e 30 minutos após o consumo. Exames de urina podem detectar o roipinol até 5 dias depois da sua administração, mas o GHB fica no organismo por apenas até 12 horas. Então, quando você sentir que você está passando mal, já pede ajuda e já tenta ir para o hospital e fazer um exame de urina. O zolpidem permanece no organismo por um período ainda mais curto, geralmente sendo eliminado em 7 a 8 horas. De 7 a 8 horas. Enquanto ele estiver ativo, os efeitos colaterais incluem desequilíbrio, sonolência, tontura e dores de cabeça. Se você suspeitar que foi drogada ou teve sua bebida adulterada, procure ajuda imediatamente, conte para uma pessoa de confiança e vá imediatamente até o hospital ou ligue para um serviço de emergência, ligue para a polícia. Quanto mais rápido você denunciar, mais certo de você achar o que colocaram na sua bebida, mais fácil vai ser tratar e mais fácil vai ser achar um responsável. Se você, inclusive, tiver com a sua bebida ainda, guarde essa bebida para levar para a polícia. Peça ajuda para alguém e peça para a pessoa guardar essa bebida para que a polícia recolha como evidência. E é isso, gente. É isso que eu tenho para hoje. Um vídeo péssimo. Mas de utilidade pública, a gente precisa se proteger. Seria ótimo que a gente não precisasse dar esse tipo de dica no canal, mas infelizmente, a gente tem falado muito disso, porque é um tema que está sendo muito presente por conta dos números, né? É uma questão de segurança pública muito séria, principalmente no Brasil, né? Onde a gente tem uma mulher sendo agredida a cada 6 horas, né? Sim. E os casos de crime sexual, eu não lembro agora da estatística, mas é absurdamente alto. Então... E isso tudo gera ódio, esse tipo de... Foi o que a psicóloga falou, esses homens, eles se encontram online, eles, sob anonimato, eles têm um tipo de irmandade. Então acaba se formando uma comunidade incel, red pill, que odeia a mulher e que pratica esse tipo... Não que todo red pill pratica esse tipo de crime, né, gente? Vamos diferenciar também. Mas começa como um red pill, começa como um incel, começa com ódio à mulher, e aí acaba onde? Acaba com a mulher sendo vítima desse tipo de crime, porque ninguém que faz esse tipo de crime respeita a mulher como um ser humano, né? Como um ser com vontades, com sonhos, com esperança, com sentimentos. Então é isso, gente. Bom, gente, sejam bons, busquem conhecimento e boa semana para nós. Sim. Tchau. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed.